Disque Bebidas SR, o maior e mais completo Disque Bebidas da região. Além da entrega mais rápida da cidade, tem tudo o que você precisa para a sua festa. Aluguel de mesas, freezers e muito mais. Disque Entregas 999 17 1090. Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional. 20 anos de experiência no cuidado de crianças, adolescentes e idosos. Em Carmo do Rio Claro, na rua Camilo Ascar, 611 Centro. Em Alpinópolis, na Praça São Benedito, número 64. Ligue e agende 99201 7962. Muito bem, boa noite. Começando mais um Fala Zé podcast. Hoje é quinta-feira, dia 19 do mês de março, um dia diferente, né? Mas importante é que nós estamos aqui para bater mais um papo, né? Para conhecer a história, para falar de coisas especiais e, é claro, de momentos marcantes também. Afinal de contas, nós falamos sempre em nome do Disque Bebidas SR, também a Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional, Medicart, Coração de Minas, Store Steak, do Motos, Honor Ar-Condicionado, Sérgio Melo, Exame Análises Clínicas, EcoWash e também a OMP Sonorização. E nesse mês de março, estão com a gente, né, nessa programação super especial com as mulheres, também os Supermercados Lima, a Bem Seguro, Corretora de Seguros, Calusa Calçados e a Gabi Magalhães Confeitaria, como eu sempre digo, né, a loja mais doce da cidade. E hoje está aqui comigo Ana Beatriz, que ninguém conhece, a Tisa, que todo mundo conhece. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Zé Vicente. Boa noite a todos. Estamos acompanhando nessa noite. E hoje temos convidados aqui também nos bastidores, né, Tisa? Pode apresentar o pessoal. Sim, então vieram aí o Davi, meu filhote, razão da minha vida, né? E meu namorado, Diego. Sejam bem-vindos. Sempre né? Presentes aí, né? Ainda mais nesse momento, né, que eu tenho passado. Está aqui também o Guilherme, né, como sempre, Flávia Salvador também, boa noite. Flávia Salvador, que semana que vem é por conta dela, né? Fala Flávia, estreando semana que vem, quarta-feira, dia 25, com 3 convidadas ao mesmo tempo. Mulherada vai estar aqui comandando semana que vem. Eu não vou chegar nem perto do microfone, viu, gente? Pode ficar sossegado. Ô, Tisa, para a gente começar, e aí, como é que você está? Tô bem, graças a Deus, né, na luta. E muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser muito proveitoso, vai ser muito especial poder... Porque no dia a dia a gente comenta com as pessoas, né, com quem a gente tem mais liberdade, mais intimidade, a gente comenta como que está o processo, como foi, como está. E aqui vai ser uma oportunidade de eu ampliar o alcance, né? Sim. E levar para mais pessoas, né, essa minha história, né, um pouco da minha história, né, do que eu estou vivendo agora. Com certeza. Mandar um abraço aqui, muita gente já acompanhando, mandando boa noite. Gente, se tiver alguma pergunta, de repente, também alguma curiosidade, né, pode passar para a gente aqui que a gente passa para a Tisa, tá bom? Aproveita o momento, de repente você aí que tem alguma dúvida, né, sobre essas questões. Mandar um abraço para a Rosana também, a Janaína Aparecida, a Lízia Reis, a Thaís Marques Siqueira Evangelista, a Rose Santos, Ruth Machado Borges, a Romelo Claudino, a Alessandra Ulisses, a Maria Helena Oliveira, a Nery Correia, e depois eu leio o resto, porque senão né, fica só mandando alô aqui. Ô, Tisa, vamos lá. Como é que está a vida agora, nesse momento, nessa nova fase? Olha, Zé, nessa nova fase, muita coisa teve que mudar, né? Não por vontade, mas teve que mudar. Cuidar mais de mim, focar em mim, né, o que eu mais tenho buscado fazer hoje, né, com essa mudança de vida, focar realmente no tratamento. Sim. E claro que com o apoio das pessoas, de algumas pessoas em especial, né, da minha família, pessoas mais próximas, ele que tem me dado muita força. Então, às vezes a gente fica meio perdida. No começo eu fiquei muito perdida, né, porque a vida sempre, a rotina muito corrida, muito acelerada, e eu cheguei num momento que eu tive que pisar no freio. Opa, agora chegou a hora de focar só em mim. Sim. O momento agora é de autocuidado mesmo. Sim. Ô, Tisa, para a gente ir direto ao ponto, né?
Você hoje é uma paciente oncológica, né? Tratamento de câncer de mama, mas eu queria falar do antes, né? Antes de você descobrir o câncer, né? Você já fazia o autoexame, você já tinha feito mamografia antes, como é que era? É uma pergunta necessária mesmo. Eu tinha feito já o exame por mamografia uma vez, e acho que isso serve muito de alerta, tá? O que eu vou colocar aqui agora. Eu tinha o hábito de fazer os exames periódicos que toda mulher deve fazer, e tinha feito a mamografia, só que já tinha mais de um ano que eu não tinha feito também. Eu deixei, isso é um grande ponto que eu quero colocar para as pessoas, para as mulheres em especial que estão nos acompanhando e que vão assistir depois também. Sim. Mas eu fiquei um tempo, às vezes a gente prioriza outras áreas, outras questões na vida da gente, que não que elas não são importantes, mas quando falta saúde, falta tudo. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que preocupar realmente, né? Claro que a questão espiritual em primeiro lugar, família, saúde. Sim. E em algum momento eu meio que deixei aquilo ali de escanteio. Não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, vamos deixar para depois alguns meses. Marcava e remarcava várias vezes exames médicos e fui deixando aquilo, postergando. E em fevereiro do ano passado, eu marquei os exames em geral para poder fazer, inclusive porque eu tinha começado a sentir uma dor na lombar, que absolutamente nada a ver com o diagnóstico, né? Mas aquilo me levou a buscar, porque eu realmente estava me incomodando muito. Eu falei, já vou aproveitar e marcar, através do ginecologista, a mamografia, os demais exames rotineiros aí, que toda mulher faz anualmente. Fiz a mamografia. Na época, a profissional disse assim, tá tudo certo. Olha. Fevereiro, hein? Ano passado. Tá tudo certo, pode ir tranquila. Fui pegar o laudo, baixei o laudo, fui pegar, deu BIRADS 2. Para quem não sabe, o BIRADS, ele é um número que indica, né, aquele achado, se ele é benigno, se ele é suspeito, se requer um ultrassom, se requer um acompanhamento, se requer uma biópsia. O BIRADS 2, ele indica um achado benigno, apenas um alerta de um acompanhamento. Certo. Né, de repente semestral, enfim. Deixei. E no próprio exame dava alguma mensagem falando do ultrassom, né, para a questão de fazer ultrassom, se eu achasse por bem necessário fazer ultrassom. Optei por não fazer, porque deu BIRADS 2, eu falei, tranquilo. Não me apego a isso, Zé, porque se eu ficar remoendo isso dentro de mim é pior. Sim. Mas para quem está me assistindo aqui, fica o alerta. Porque só a mamografia, não em todos os casos, mas só a mamografia, em vários casos, ela não é suficiente para diagnosticar um nódulo de forma mais precisa, né? Então, fica aí a dica. E nesse caso, passaram-se alguns meses, eu fui fazer um alongamento na academia com a minha personal, a Dani, muito querida, inclusive. E no que eu fui fazer esse alongamento para aliviar a minha dor na lombar, eu senti uma fisgada, que foi muito incômoda, e eu senti que ela não era normal. E isso foi após alguns meses, talvez no mês de agosto, vamos dizer assim, metade do mês de agosto, mais ou menos, senti essa fisgada muito forte, aí que eu comecei a me olhar com mais cuidado, com mais carinho, sabe? Aí fui guardando aquilo para mim, falei, gente, será alguma questão hormonal? Será que eu procuro médico? Aí foi um misto de ansiedade, de medo, e eu fui deixando aquilo, não é que eu fui omissa, mas eu achava que podia estar tudo bem, que podia ser uma coisa da minha cabeça. Eu falei, eu vou continuar me observando, me olhando com mais carinho e vou acompanhar. Fui acompanhando, aquilo foi persistindo e ele estava muito superficial quando eu senti ele aqui, bem em cima. Falei, opa, mas não está certo isso. Eu não sentia ele aumentando, mas quando eu fui sentir ele, o crescimento dele eu acredito que já foi um pouco rápido, né? Pelo tipo, né? Porque cada câncer de mama tem vários tipos de câncer de mama, né? Vários subtipos. E um dia eu comentei com a minha mãe, havia comentado com o Diego, havia comentado com o Davi, até havia tocado no assunto com ele, porque apesar de ele ser criança, eu não falei exatamente na linguagem
numa linguagem para adulto, mas eu cheguei a falar que eu estava que eu precisava ir ao médico e tal, e comentei com a minha mãe. O dia que eu comentei com a minha mãe, a minha mãe tocou e falou, nossa, você tem que, não, vai fazer um exame, vai fazer um ultrassom, vai marcar isso. E aí, do jeito que ela falou ali comigo, eu senti, poxa, eu preciso procurar um profissional. Sim. Por minha conta, sem passar pelo ginecologista de novo, eu fiz o ultrassom. E aí o médico falou, o contorno dele está um pouco irregular. Minha mãe estava comigo nesse dia, nós vamos ter que fazer uma biópsia. Eu saí arrasada do hospital, inclusive na clínica do Hospital daqui do Carmo. Saí assim em choque, né? Chorei demais, porque imagina, você fala biópsia, a gente já fica apavorado. Ainda mais quando você já passou por um caso na família, aí você fica amedrontado mesmo. E aí foi aí que começou a corrida, né? Contra o tempo. Isso foi começo? Isso foi em outubro. Outubro do ano passado? Isso, certo. Outubro do ano passado. Fui, adiei algumas semanas, chegou em outubro, fui fazer esse ultrassom. Na outra semana, meu irmão já me ajudou para marcar a biópsia. E o médico falou, em uma semana o resultado já sai. E eu fiz uma terça-feira. Eu estava em casa, no meio de uma faxina, sozinha, num sábado. Estou lá eu com o meu formulário, né, para poder baixar o laudo, o QR Code. Eu falei, poxa, quem sabe esse resultado já não saiu? Sentei ele na minha cama tranquilamente, um pouco apreensiva, claro, né, nem tão tranquilamente assim. Fui ler, na hora que começou a carregar, baixando o laudo. Falei, opa, o negócio está disponível. É agora. E aí que na hora... Antes de saber, o que você sentiu? Frio na barriga, coração disparado, eu estava muito trêmula. Bateu aquela ansiedade, né? Eu preciso abrir esse resultado. Não dá para esperar terça-feira. No que eu abri, eu bati o olho ali e vi, né, no resultado, carcinoma. Primeira palavra que eu bati o olho e vi, carcinoma ductal invasivo do tipo não especial. Eu fiquei sem voz. Eu não consegui falar, não consegui me expressar. Eu estava com o papel na mão, assim, tremendo. Eu olhava, assim, para o chão e eu não tive reação. Mas veio o pensamento, sentença de morte. A gente acaba pensando, não tem jeito. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E a primeira pessoa que eu pensei foi no Davi, óbvio, né? Olhei assim para baixo, eu não conseguia falar. Eu só falei assim, depois eu respirei fundo e falei, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Foi um choque. Aí depois que eu falei isso, eu desabei. Comecei a chorar, entrei em desespero, liguei para o meu irmão, que já sabia de tudo que eu estava passando ali, né? As pessoas da minha família, os próximos que estão aqui, sabiam que eu ia fazer biópsia. Então, o primeiro contato, a primeira pessoa que você contou foi para o seu irmão, para o Éder? Foi para o meu irmão, foi para o Éder. Para o Éder, e a Alessandra também estava lá com ele no momento, minha cunhada. Sim. E foi assim um choque muito grande. O Éder tentando me acalmar, ele em passos, né? Tentando me acalmar ali por telefone, não é a mesma coisa, mas calma, você nem passou pelo médico, você ainda vai ver que tipo que é, que tratamento que é esse, de repente nem precisa da químio. Aí a gente já começa a pensar sempre, não adianta, você sempre pensa no pior. É automático. É automático. Chorando muito, muito, muito. Depois eu falei com a minha mãe, porque eu tava com receio, ela me chamando para almoçar, tadinha, nossa, e agora eu vou ter que contar para minha mãe? Sabe, aquela coisa. Falei, não vou contar para o Diego estava passando um fim de semana com o filho dele, e eu falei, nossa, não vou estragar o fim de semana dos dois, deixa para contar isso quando o fim de semana acabar. E fui segurando essas 7 chaves comigo, né? Não estava com o Davi, foi até bom que eu não estivesse com ele mesmo. Recorri a uma amiga, que é a Bianca. Bianca Andrade, inclusive, está acompanhando a gente agora. Abraço, Bianca. Que prontamente foi lá em casa.
né? Chegou assim, no que eu contei para ela, eu fui bem direta no que eu contei para ela. E ela chegou assim, aos prantos na minha casa também, né? Me dando muita força, inclusive. E depois dela, eu lembrei de uma pessoa que já tinha me dado um apoio, um emocional, uma força, que sabia que eu ia passar pelo processo, e que é a Paola Passos, né? Que inclusive, né, morou no CAR há muito tempo, Sim, tem a família carmelitana, e a Paola conversou comigo 40 minutos no telefone. Ó, me liga nesse número é meu, me liga agora. Eu fiquei 40 minutos com ela no telefone para ela me acalmar e ela contar toda a trajetória dela, de tudo que ela viveu, até o que ela vive, né, até o que ela vinha vivendo naquele momento. E foi muito confortante falar com ela, esses 40 minutos. Porque ela, tudo que, parece que vai passando um filme, né? Quando eu fui passando, de fato, por todo o processo, eu ia lembrando da Paola. Eu falei, nossa, realmente, ela falava para mim que era assim. Que no momento do diagnóstico mesmo, quando a gente recebe a notícia, é um choque, é um baque muito grande. Você fica sem chão. Eu nem estava indo trabalhar, porque, na verdade, eu estava realmente fazendo os meus exames. Cada dia era um exame diferente. Era tomografia, era ressonância, era nova mamografia, era novo ultrassom, era cintilografia óssea. Era uma batelada mesmo de exames para serem feitos. E então eu tinha que focar naquilo, correr contra o tempo. Passei pelo mastologista, então tem toda uma maratona aí por trás, né? Que poucas pessoas sabem. Sim. Apenas quem já passou ou está passando por isso é que sabe como é desafiador, né? Esperar cada resultado de exame. Tisa, a gente sabe, né? Você já passou por isso na família, né? Mas quando chega para você é diferente, né? É diferente. Assim, por mais que eu tenha sofrido muito com meu pai, né? Na época eu passei por uma transição, num período que a gente descobriu eu estava grávida e num outro momento que ele ainda em tratamento, Davizinho estava bebê, né? Muito dependente de mim, então eu não conseguia nem acompanhar de perto ali o tratamento do meu pai no hospital do câncer de Passos. Meu irmão que acompanhou tudo de perto, foi muito presente ali, fez tudo que podia, que não podia ali, estava ao alcance dele, minha mãe também. E, infelizmente, eu não pude acompanhar de perto. Mas só de eu ter visto tudo que meu pai passou, Zé, foi uma lição de vida para mim. Porque o meu pai, ele usou sonda, ele usou traqueostomia, ele perdeu a voz. Ele era cantor e locutor. Sim. Ironia do destino, ele ficou sem a voz. Né? E essa experiência hoje te ajuda a passar por isso? Muito, ajuda muito. No começo, quando teve o diagnóstico, eu confesso que eu senti muito baque lembrando tudo que ele passou. Mas cada câncer é um câncer. Sim. Mas não adianta, a gente sempre se apega a uma situação que você viveu com algum ente, com alguma pessoa da família. Então, eu vi aquilo de perto, vi a dor dele, né? E uma pessoa também que nunca reclamou de tudo que viveu, ele nunca murmurou. Então, me ensinou muito, né? Ter visto tudo aquilo que ele passou e de cabeça erguida, sabe? Querendo viver, lutando para viver. E mesmo com toda a dificuldade do tratamento dele, que foi um local muito agressivo, que foi na faringe, né? Um local muito difícil. O Davi foi a minha força, assim que eu perdi ele, né? Minha mãe, minha família, meu irmão, mas principalmente o Davi. Não substitui, mas é alguém em quem eu tinha que olhar e falar, poxa, ele precisa de mim, então tem que ser forte, eu tenho que seguir minha vida. Então foi uma força para mim. E hoje eu tenho certeza que tudo que eu vi meu pai passar foi uma lição de vida para mim e me dá muita força. Porque ver ele encarar tudo daquela forma leve, por mais difícil que era, nossa, foi para mim uma escola mesmo. Tisa, nós temos uma pergunta aqui da Janaína Aparecida. Ela está perguntando o seguinte: qual que é o seu subtipo e o estadiamento? Na verdade, o subtipo, o tipo do câncer é o triplo negativo. Há uns anos atrás ele era muito temido, né? Como o mais agressivo. De fato, ele é o mais raro e o mais agressivo dos subtipos do câncer de mama. A questão do estadiamento, ainda tem feito alguns exames ainda, né? Agora que eu refiz o ultrassom,
né? Fiz o processo da clipagem, que é onde marca o local exato para poder ser bem assertivo na retirada do nódulo. A médica que eu estive recentemente fazendo a clipagem comparou os 2 exames e ela já falou assim, olhou uma foto e outra, a redução foi muito significativa, muito mesmo. E assim, da gente emocionar mesmo, porque tanto ela quanto o doutor André, né, da clínica do hospital, falaram a mesma coisa, eu estive com ele recentemente também, que ele praticamente murchou. Então, assim, o bercinho, como diz a minha médica, né, se a gente toca aqui, a gente não sente mais nada. Mas existe o berço. Então, de todo jeito, mesmo passando por 12 sessões de quimioterapias brancas, e agora passando por uma vermelha, faltam 3 vermelhas, antes mesmo de começar as vermelhas, eu já não estava sentindo, né, apalpando ali. Mas, como a médica mesmo disse, de qualquer forma a cirurgia precisa ser feita para eliminar aquele berço e qualquer possível chance de recidiva. Tisa, e vocês falam muito, né, quem está com a doença, né? Com relação à quimioterapia branca, vermelha, eu queria que você falasse sobre a diferença de cada uma. Olha, Zé, a gente sempre ouvia falar que a quimio branca é a mais leve e a vermelha é a mais agressiva. Sim. Depende muito do tratamento. Eu estou fazendo tratamento na cidade de Divinópolis. Hospital do Câncer de Passos, excelente. Fiz vários exames lá, foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Por ter a possibilidade de buscar esse tratamento e uma segunda opinião, né, através da minha família, a gente buscou e eu soube da oncologia. A doutora Angélica me acolheu com muito carinho, a equipe médica dela, a equipe de enfermagem toda. E através desse acompanhamento, ela mesma me explicou que a própria quimio branca, no meu caso, por exemplo, a minha medicação é diferente de uma mulher que trata um HER2 positivo. Sim. Um outro tipo de câncer, luminal, né? Acho que luminal A, luminal B. E são medicações totalmente distintas e o tipo de tratamento distinto também. Algumas mulheres fazem 18 químios brancas, algumas começam pela vermelha e terminam na branca. Eu comecei pelas 12 brancas, semanais, eu ia toda semana lá. E no começo do mês, né, foi no dia 4 de março, se não me engano, 3 de março, 4 de março, eu fiz a primeira vermelha. A medicação dessa branca, diferente do que se rotula para as pessoas, a branca é mais leve. Eu, de fato, senti menos efeitos colaterais, mas ainda assim a gente sente um pouquinho, né? Nas primeiras nem tanto, mas como o corpo a imunidade vai baixando, você vai se sentindo um pouco mais fragilizado, então é natural que ao longo do processo, lá pela 6ª, 7ª, você sente que dá aquela, né? Aquela... você sente uma baqueada. Sim. Suportável, mas já vou falar do por que ela é suportável, né? Que eu acredito que tenha me ajudado muito. Então, pela medicação da minha quimio branca, a própria médica disse, você poderia estar tendo muito mais efeitos colaterais, porque essa branca, ela não é uma branca qualquer, ela é uma branca que tem uma medicação que é mais potente, que é a carboplatina. Junto com algumas sessões dessa quimio branca, eu também já estava fazendo a imunoterapia, que é muito importante também fazer. Né? Tecnicamente falando, é difícil de eu falar aqui, mas é uma medicação que ela fortalece até o sistema imunológico, ela ajuda a combater diretamente as células tumorais. Então, eu tenho certeza que essa questão da imunoterapia também tem auxiliado muito, né? Um tratamento que eu estou fazendo, graças a Deus, é um tratamento muito moderno, né? Gostaria muito que todas as pessoas pudessem ter acesso a esse mesmo tratamento. E agora a vermelha, né, como eu acabei de falar, a vermelha tende a ser um pouquinho mais forte. Eu senti já na primeira sessão um pouco mais de enjoo, né, mais uma náusea mesmo, às vezes dá uma dorzinha de cabeça. O que eu mais tenho sentido, que eu estranho demais, é fadiga muscular. Às vezes subir uma escada ou fazer uma pequena caminhada já me cansa, sabe? Já me dá um cansaço mais forte, mas como eu falei agora há pouco, né?
Eu mudei não. Eu mantive alguns hábitos que eu tinha para fortalecer o meu corpo e ele poder receber a químio de uma forma mais tranquila. Sim. Porque a gente tem que ter músculo. Porque acaba que quando você faz a químio, o local do organismo que mais vai sentir inicialmente são os seus músculos. Então, o que eu fiz? Foquei na atividade física e uma alimentação através de um nutricionista. Muito bem. Gente, dá um segundinho aqui para a Tisa tomar uma água, né? Enquanto isso, eu falo para você do Disque Bebidas SR. Gente, lá tem tudo para sua festa. Você encontra, claro, no Disque Bebidas. É o maior e mais completo, mas também mais rápido Disque Bebidas da região. Disque Bebidas SR, na Avenida José Evaristo Santana, em frente à rotatória. Disque Bebidas SR 99917-1090. Anota esse telefone. Amanhã é sexta-feira, você vai precisar. Se já quiser precisar hoje, não tem problema não. Pode, tá? Não tem problema. Jaqueline Cardoso, terapeuta ocupacional com 20 anos de experiência no cuidado de crianças, adolescentes e também idosos. Atendimento em ambientes acolhedores e preparados para favorecer o cuidado terapêutico. Em Carmo do Rio Claro, na rua Camilo Ascar 611 e em Alpinópolis, na Praça São Benedito 64. Ligue e agende 99201-7962. Para fechar esse bloco, Medicarte Farmácia de Manipulação. Gente, estou sabendo, hein? Está chegando a Medicarte, está chegando o momento da inauguração. Falta muito pouco para inaugurar essa nova farmácia de manipulação aqui em Carmo do Rio Claro, que vai elevar o cuidado com a sua saúde. Uma loja moderna, preparada com carinho, responsabilidade e foco total em qualidade, segurança e personalização do tratamento. Em breve, de portas abertas, na rua Capitão Pedro Augusto Correia, número 3, Medicarte, a arte da medicação segura, cuidando de você em cada detalhe. Tisa, você falou sobre hábitos e tudo mais, né? A gente sabe que você sempre foi uma pessoa com hábitos saudáveis, né? Frequenta academia, cuida da saúde, né? E aí tá, vivendo dessa forma, você esperava ser surpreendida com essa doença? Olha, Zé. Ninguém espera, né? Ninguém quer. Sim. Ninguém quer, mas não fica meio que contraditório, né? Você se cuidando tão bem. Mas eu falo assim, eu tinha medo. Tinha? Eu tinha medo. Por ter visto meu pai passar por tudo aquilo, várias pessoas novas passando. A gente vê o crescimento, né, que tem na nossa cidade e região. Muitas pessoas... Hoje, gente, não tem idade, não tem classe. Qualquer pessoa pode passar por isso. Inclusive, Carmo do Rio Claro, né? Recentemente eu fiz uma entrevista com o pessoal do HRC. É a 5ª cidade de mais de 170 cidades que eles atendem. É a 5ª cidade em número de pacientes no Hospital Regional do Câncer de Passos. É muita gente. Muita gente. E, assim, ali, né, estando ali no Hospital do Câncer, a gente vê de perto a realidade, né? Ainda pensei muito, assim, quando você me fez o convite, falei, nossa, deixar isso para as pessoas. Se você tiver emocional para isso, talvez, mesmo que você não tenha, lute para que você se fortaleça para ter isso. Acho muito importante que toda pessoa faça pelo menos uma visita lá, pelo menos uma vez na vida, para você dar valor na saúde, em ter a saúde. Exatamente. Né? Assim, eu não gosto de ver, totalmente compreensível, mas é importante a gente ver de perto a realidade de outras pessoas. Exatamente. Né? De outras famílias, e ali você vê que nós somos isso aqui, nós não somos nada, e a gente está ali de igual para igual, né? Então você vê desde crianças, jovens, né, pais, mães de família, idosos, né, passando por isso e passando ali de forma, sabe, com otimismo, com um sorriso nos lábios, com muita fé, porque ali o acolhimento é muito grande, né? Então, assim como quando você disse de ser contraditório, de fato, né, muita gente chegou para mim e falou, caramba, mas você faz atividade física, parece que você se alimenta bem. Sim, de fato. Não há nenhuma evidência, né, ainda do que causa o câncer, né? Infelizmente, há alguns estudos, né? Muitos falam que pode ser questão genética, outros falam que pode ser questão emocional, outros falam que pode ser alimentação, né? Uma série de... uma vida sedentária, o uso de tabaco, né? Consumo frequente de bebidas alcoólicas. Eu acredito que é o conjunto, sabe, Zé? Sempre fiz atividade física,
né? Já tem anos que eu faço assim, sem parar mesmo, sem relaxar. A alimentação, apesar de levar uma alimentação saudável, a gente comete alguns deslizes na alimentação que hoje eu não me dou ao luxo mais de jeito nenhum. E quem convive comigo hoje sabe que também eu estou ali cobrando. Por exemplo, os embutidos, né, industrializados, muito açúcar, fritura. Claro que são coisas boas também, que para abrir mão 100% é difícil. No meu caso, eu praticamente abri mão 100%. Mas para quem está do lado da gente também é sacanagem, né? Mas eu acabo levando isso para as pessoas que estão comigo e falo, olha, cuidado, evita um pouco isso daí, porque realmente hoje, por exemplo, presunto. Hoje o presunto ele está entre os, acredito que os 3 alimentos de maior potencial cancerígeno. Ele foi eleito recentemente. Já se falava muito do bacon, né? Já se falava muito do tabaco, mas o pessoal rotulava muito que era só o cigarro, mas não necessariamente, sim, né? Então, a questão emocional também, eu acredito que tenha muita influência também. Tá certo. Tis, agora um tema delicado, né, mais necessário, importante, né, como a gente estava conversando aqui antes de começar. E a gente sabe, né, o tratamento ele não é só físico, né? Mexe com a mente, mexe com a autoestima. Questão que você mesma estava comentando, né, do cabelo. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso. Eu mesma entrei nesse assunto aqui nos bastidores, sim, né, Zé? Porque eu falo, hoje a gente acaba meio que brincando, brincando assim, levando de uma forma mais leve, né? Não é fácil, mas como várias pessoas me abordaram já e me falaram assim, nossa, teu tratamento então ele é mais leve, né? Teu cabelo nem caiu. Eu falei, ele não só caiu, como eu raspei a cabeça, né? Então, e engraçado, quando eu... Como é que foi para você tomar essa decisão? Foi assim, inicialmente eu comecei a fazer o tratamento, usei aquela touca. Existe uma touca hoje, em centros maiores existe a possibilidade de usar a touca, existe uma preparação, você tem que estar com o cabelo molhado, ela está congelada ali, o barulho dela na sua cabeça ali, durante a quimio é muito forte. Para mim foi suportável. Eu usei ela em, acho que foi 3 ou 4 sessões. Mas a carboplatina, né, nem toda quimio branca poderia dar um resultado tão eficaz, né, com a touca. No meu caso, como meu cabelo sempre foi liso, um cabelo mais fino e não muito volumoso, automaticamente eu comecei a perceber uma queda mesmo, fazendo tudo certinho. E com 20 dias após a primeira químio, que começou bem no comecinho de dezembro, saía muito cabelo de tufo, de muito cabelo, muito mesmo. Aquilo mexeu muito com o meu psicológico, me abalou demais e foi muito difícil. Aí eu estava lutando contra essa questão de raspar a cabeça. Nenhuma mulher quer, gente. Eu vi a Neia na entrevista, sim, com você, ela ainda disse, o cabelo cresce. O cabelo cresce porque não é o seu cabelo. Né? Não foi a resposta que ela te deu? Sim. Exatamente. O cabelo é muito fácil falar porque não é, sim, o seu. Justamente. Né? Então, a gente que é mulher, o cabelo é a moldura do rosto. Né? E a gente que trabalha com o público, né? A gente mora numa cidade pequena, você sabe do que eu estou falando. Sim. E, então, naturalmente, as pessoas vão olhar. Sim. Olha sim, para ver se realmente não é o seu. Algumas nem reparam e passa batido. Então, quem me falou assim, nossa, Tisa, que bom, teu cabelo nem caiu. Eu falei, não só caiu, como eu raspei. Então, eu passei pelo processo de raspar. Não foi fácil. Na época, a minha família, acho que não teve coragem emocional para participar desse momento. Diego teve coragem. Acredito que não foi fácil para ele também. Assim como se fosse para mim ver alguém da minha família passar por esse processo, também não seria fácil. Então, assim, foi um ponto de apoio muito importante. Entrar sozinha ali para poder fazer o procedimento não seria mais doloroso para mim. Inclusive, tem aquela cena, né, memorável, né, da Carolina Dickman, né? Aquilo. Eu assisti, antes de ir até Passos fazer o procedimento, eu assisti. Porque eu imaginei que aquilo ia me fortalecer. De ver ela
aquela mulher corajosa e enfrentar aquilo de frente, porque chorar não é sinal de fraqueza, Sim. né? Eu não vejo como sinal de fraqueza. Chorar é sinal de que você está sendo forte em meio a uma tribulação, você está buscando forças para lutar. Exatamente. Né? E então, assim, raspar a cabeça foi difícil, não foi fácil, foi um momento ali de dor. Hoje eu faço uso da lace, mulheres que já passaram por isso, e eu acredito que tem mulheres carmelitanas que usaram a lace, algumas se adaptaram, outras não. Respeito totalmente aquelas que usaram turbante ou que ainda usam turbante. Admiro muitas que encaram a careca ali e saem do jeito que estão. Eu, particularmente, me senti à vontade usando a lace, né? Que é um cabelo com fios naturais. Exige todo um cuidado, toda uma manutenção. Claro que não é a mesma coisa que você passar a mão no cabelo. Existe todo um processo que você sente ali. Você fala, ai, não posso prender meu cabelo no alto, né? Não posso fazer um coque. Você fica muito limitado, mas só de você ver o teu rosto ali, né, não perdendo aquele molde, né, é tranquilo. Mas, para te ser sincera, hoje, se fosse também para eu encarar, eu acho que eu assumiria. Né? Tisa, e você falou da questão, né, das pessoas olharem, falarem, né? E a gente sabe, né, com relação a isso, tem muita gente que diz até aquela doença, né? Não fala meu nome. Evita falar. Né? E muita gente, infelizmente, né, ou é até natural também, é compreensível, né? Que às vezes sabe, a Tisa está doente, coitadinha, não sei o quê. Como é que você vê isso? Bom, você tocou num ponto muito importante. Que eu gostaria muito até de ter pontuado, mesmo que você não tivesse falado, eu queria ter falado a respeito. Eu não quero ser vista com pena. Eu não gosto de ser vista com um olhar de piedade pelas pessoas. Porque eu quero ser vista como inspiração. Sim. Como inspiração, como exemplo de força, de superação. Porque realmente não é fácil passar por isso, por tudo isso. Mas isso não quer dizer também que todo mundo tem que chegar e falar... várias pessoas, vou dar exemplos aqui do que eu já vivi. Saio pouco, tenho ficado muito em casa, saio às vezes, tenho feito atividade física em casa, com a minha personal, com a Dani, mas em alguns momentos eu vou na academia para potencializar alguns exercícios, com todo cuidado ali, por conta da imunidade, e tento levar, né, algumas rotinas para não perder realmente o foco. Sim. Mas em vários momentos que eu estive entre pessoas, às vezes em um hospital ou uma clínica, em outros lugares que me perguntaram, e aí, o que você tá? O que está acontecendo? Não estou te vendo, né? Não está saindo. Aí eu falo, a pessoa fala, mas que coisa, hein? Nossa, conheço uma pessoa que, né, morreu jovem com a doença e tal. Conheço uma pessoa que ficaria muito bem quietinha, né? Então, eu falo o seguinte, Zé, aproveitar para falar isso. Sim. Algumas pessoas falam sem maldade. Sim. E aí eu fico tranquila, eu não me senti ofendida com isso. Porque a gente sabe quando a pessoa fala sem malícia, sem maldade, talvez na intenção de buscar uma palavra e não conseguir. Sim. Talvez é o que você disse, às vezes o silêncio, né, vale mais. Sim. Mas assim, algumas pessoas infelizmente têm uma certa malícia, maldade para falar. E dentre essas falas, além dessa, né, tadinha, eu falo, nossa, pois é, cada caso é um caso, né, que pena que aconteceu, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Essa é a minha fala. Estou muito bem, estou cuidando para ficar ainda melhor e a cura está chegando. Claro. Né? Outra fala que a gente escuta, que eu acho que é muito comum, né? Quem está assistindo aqui, quem já teve, vai dar razão para mim. Nossa, você nem parece que está doente. É fácil falar, né? Sim. A casca, ela mostra realmente uma pessoa aparentemente saudável. Mas por quê, Zé? Porque eu continuo me cuidando. Quem me conhece, quem é amiga, quem é parceiro do dia a dia, minha família, sabe o quão vaidosa eu sou. Sempre fui, né? E gosto de me cuidar e vou continuar gostando de me cuidar. Aí eu vi uma questão no Instagram que eu achei muito interessante, uma resposta
até um tanto quanto irônica, né? Mas falando assim, tô parecendo que não tô doente, nossa, peraí que eu vou voltar lá em casa, eu vou vestir a minha... Vou me vestir como um verdadeiro doente. Tirar a maquiagem, deixar o cabelo, né, como se diz, tirar a lace, que seja, e realmente me despir do que eu tô aqui externamente e ficar parecendo realmente um doente. Para quê? Cada um leva do jeito que se sente mais à vontade. Eu me sinto à vontade dessa forma e eu aconselho que as pessoas que estão passando, que vão começar um tratamento oncológico, que se cuidem mesmo, se cuidem fazendo atividade física, se cuidem se priorizando, né? Para quem é mulher, principalmente, passa um batom, se cuide, né? Vai se cuidar, fazer uma make, aquilo que te deixa se sentir bonita, se sentir feliz, se sentir mais aceita. Isso não é tudo na vida, mas se isso te faz sentir melhor, faça. Você não tem que se preocupar com o que os outros vão falar, né? E com relação ao olhar das pessoas, ainda que ele seja um olhar de piedade, eu realmente não gosto. Eu quero ser vista de uma forma positiva, uma pessoa que está passando por isso, encarando de uma forma positiva e que quer ajudar outras pessoas a caminhar da mesma forma. Muito bem. Gente, falando em saúde, mandar um abraço aqui para a Aline, né, também para o Henrique, né, o pessoal lá do Exame Análises Clínicas. Gente, você sabia que um laboratório de análises clínicas pode ir muito além dos exames de rotina? Pois é, lá no Exame Análises Clínicas é um laboratório de análises especializado, que une ciência, tecnologia e também cuidado com a vida. Análise de água, exame genético e coleta de células-tronco, oferecendo soluções seguras e confiáveis para hoje e também para o futuro. Exame Análises Clínicas, cuidado, precisão e também inovação tecnológica a serviço da saúde. Na rua Dr. Pedro Tito Pereira, 169A. Telefone WhatsApp 3561-2904. Com a gente também o Coração de Minas Store Steak, a verdadeira casa da cachaça Coração de Minas. Muito mais que uma loja, é uma experiência para os amantes do sabor mineiro. Lá você encontra a autêntica cachaça Coração de Minas, produzida com excelência e tradição, reconhecida como uma das melhores do Brasil, ideal para saborear, colecionar ou presentear quem aprecia a qualidade de verdade. Para completar o seu churrasco, lá tem cortes de carnes nobres e selecionadas, queijos artesanais, frutos do mar frescos, vinhos e molhos especiais, além de uma linha exclusiva de presentes personalizados. Vá conhecer e se encantar com o melhor de Minas em um só lugar, na rua Dr. Pedro Tito Pereira, 293 no centro. Telefone 99890-0877. Para fechar esse bloco, a Du Motos, Tisa, está completando 1 ano de loja e para comemorar, gente, vai fazer uma ação muito especial. Junto com o grupo AISO, o capacete solidário em prol da Casa da Criança, na Ina Paiva Kraus Pereira. Gente, vai ser no dia 12 de abril, com um almoço especial lá no Salão de Eventos da Paróquia Sagrada Família, com completo serviço de bar e música ao vivo, se eu não me engano é com o Roninho, viu? Ingressos já à venda, então você participe e ajude lá a Casa da Criança na Ina Paiva Kraus Pereira. Para fechar esse bloco agora de verdade, mandar um abraço para o meu tio lá no Tapixé, Sérgio Melo. Gente, se você deseja conhecer o melhor sabor da carne de porco na gordura, frango caipira, galinha, pato, além de queijo, tudo direto da roça, fale com o Sérgio Melo todos os domingos na Feira da Agricultura Familiar, na Praça Dona Maria Goulart, no centro, ou faça a sua encomenda 99815-2810. Tisa, continuando aqui, vamos falar um pouquinho do Davi agora, né? Como é que o Davi reagiu, né? Como é que seu filho reagiu? Tá reagindo, né, isso tudo? Davi, além de inteligente, ele é uma criança muito madura, muito madura. E ele encarou de forma muito positiva. De momento, no início, eu nem falei o nome. Sim. Porque, igual você mesmo disse, né? Aquela doença, as pessoas acabam, até hoje, evitam falar. Então, eu evitei, para não causar um alarde, eu evitei falar para ele. Porque eu estava encarando bem. No começo, no primeiro dia que eu descobri, assim, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu achei que eu ia baquear e que eu ia chorar. Eu me segurei um pouco. Aí ele perguntou do meu exame, que eu estava indo com curativo, né, tudo mais, a biópsia e tudo mais. E aí ele me perguntava o que tinha dado o resultado. Falou, a mamãe vai passar por um tratamento, uma medicação, mas vai dar alguns efeitos, eu vou ficar um pouquinho com enjoo, vai me dar um pouquinho de cansaço, mas vai passar e tá tudo bem.
E talvez, ainda comentei com ele, talvez meu cabelo vai cair um pouco, eu não sei se vai cair muito, e eu já fui meio que preparando aos pouquinhos nas conversas. E evitando sempre ficar repisando nesse assunto com ele, para não ficar sendo aquela pauta fixa, né? A gente tem tanta coisa para a gente aproveitar e desfrutar, eu não ia ficar falando disso com ele. Passado alguns meses, né, eu comecei a fazer o tratamento já e tudo mais, ele chegou um dia para mim e falou: mamãe, essa medicação que você está tomando aí, que você falou para mim, esse tratamento que você está fazendo, né, e tudo mais, essa doença é tipo um câncer? Ele falou na bucha comigo. E eu não estava esperando ele falar isso para mim. Eu meio que respirei fundo e falei: filho, é tipo um câncer. Aí um dia, acho que ele escutou eu conversando algo com a minha mãe, falando do câncer mesmo e tal. E aí ele falou assim: aquele dia você falou que era tipo um câncer, então é um câncer. Eu falei: filho, mamãe tá bem, não tá? Eu tô passando por tudo isso de cabeça erguida, você me dá muita força, né? E a gente vai passar por isso junto. Então, assim, recebeu de forma muito madura, não só nesses momentos em que ele me indagava, mas ele sabe, às vezes, que eu sinto um cansaço maior, que eu preciso ficar mais quieta, que eu preciso me blindar mais por conta da imunidade. Me viu, né, sem o cabelo, me ajudou já a cuidar. Então, assim, é um menino de ouro. Eu falo que eu, olhando para mim, criança lá atrás, eu penso, será que eu teria essa maturidade para encarar? Eu acredito que eu não teria, vou ser bem sincera. Então, ele estava só me surpreendendo. A Neia Assunção, inclusive, esteve com a gente aqui já, está dizendo o seguinte aqui, ó, que acontece muito, ela está falando sobre os comentários, né? Fulana faleceu, essa doença é igual pipoca, cura num lugar e aparece em outro, e por aí vai. A gente escuta cada coisa absurda. Verdade. Abraço, Neia. Abraço para a Neia. Neia, engraçado, né? A Neia, um mês antes do meu diagnóstico, eu estive conversando com ela, mal sabia eu que, né, que na verdade eu nem tinha procurado fazer ultrassom, e eu queria muito ter levado ela, né, para poder fazer um trabalho de conscientização para as mulheres, preparar para o Outubro Rosa. Achei que seria muito bacana fazer isso. Mal sabia eu que pouco mais de um mês depois eu estaria enfrentando essa batalha que ela tinha enfrentado. Inclusive, tinha falado para ela que ela era uma grande inspiração para mim. E quando ela soube, ela foi uma pessoa também que foi muito... me acolheu bastante, me deu muita força. Tisa, uma das coisas que a gente sabe também é que você é bastante religiosa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a fé e a importância disso nesse seu tratamento, nessa sua fase. Olha, Zé, mais do que buscar um tratamento num lugar que te oferece mais condições, que também é importante, claro, mais do que fazer atividade física, que também é importante, você ter um apoio da sua família, que é essencial, é a fé. É o principal. Eu falo que sem Deus a gente não é nada, né? E independente de qualquer religião aqui que seja, né, Deus, ele é soberano, Deus, ele é único. E eu penso o seguinte, que a gente, quando, independente de religião, de igreja, denominação que cada um frequente aqui, todo mundo vai passar por aflições. Todo mundo vai passar por tribulações, por problemas. Ninguém está imune. Sim. O fato de sermos mais católicos ou mais fervorosos, irmos à missa, ou cultos que seja, buscar a Deus de uma forma verdadeira, uma comunhão íntima e verdadeira com Deus, não quer dizer que a gente está blindado de passar pelas coisas, mas nos faz muito mais fortes para poder passar de cabeça erguida. Claro. Eu, antes de passar por isso, eu já tinha a minha né, buscava a Deus e tudo mais, mas depois que eu vivi isso, algumas pessoas me perguntaram, logo no começo, Tisa, você chegou a questionar Deus disso? Eu falei, jamais. Eu não tenho coragem de questionar Deus. Ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, para que eu vou questionar Deus? Né? Eu me sinto abençoada. Né? Eu tenho pessoas incríveis na minha vida, né? Eu
falo que em todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal, né, família, eu não tenho o que me queixar, então, para que eu vou reclamar? Mas, pelo contrário, agradecer, porque eu tive acesso à saúde, eu tive acesso a tratamento, tive pessoas do meu lado para me dar força, e eu senti a força de Deus dentro de mim o tempo todo. A cada dia que passa eu falo, meu Deus, obrigado, porque, assim, não é nem certo que eu vou falar assim, eu desconheci a força que eu tinha. Não, foi Deus que me deu força, eu sei que é a força dele que habita em mim. Sim. Mas, assim, eu não imaginava que fosse ser tão forte, sabe? E a força que Deus tem me dado todos os dias é tremenda. Então, assim, para quem não busca Deus, para quem está afastado, né? Não é nem questão só de ir a uma missa, de ir a um culto, mas para você que está afastado, para você que está com a sua fé um pouco adormecida, fica a reflexão, porque a gente é muito mais forte para passar pela tribulação. E ainda com o diagnóstico, eu ouvi de 2 pessoas uma fala muito interessante e que realmente é muito verdadeira. Muitas pessoas falariam, por que comigo? Sim. Mas, na verdade, essas pessoas que vieram conversar comigo falaram, né, de pessoas conhecidas que enfrentaram a doença e falaram, uai, mas por que sempre com o outro? Exatamente. Por que sempre com a outra família e não comigo e não com a minha família? Por que com a minha família não pode acontecer? Exatamente. Todo mundo está vulnerável a passar por isso. Como a gente falou no começo, independente de classe, de cor, de gênero, de, né, classe social, enfim, isso é um mero detalhe. A gente vê quantas crianças, Zé Vicente, passar por isso. Exatamente, sim. Né, e que hoje estão aí correndo para todo lado, graças a Deus. E eu sei que a fé é o principal de tudo, é o que eu tenho levado para minha vida. Continuo servindo a Deus da forma como eu posso, um dia que eu estou realmente bem, servindo na igreja, tem me feito muito bem, né? Poder servir, poder me sentir útil de alguma forma e fazer para Deus, né? Para a obra dele, isso é gratificante demais. Então, eu dou isso como dica, sabe? Busque a Deus verdadeiramente, independente de, olha, eu não vou à missa, mas eu fico mais em casa, assiste a missa em casa, tenta buscar de alguma forma, busca um aconselhamento, busca alguém que seja uma referência para você, para te ajudar a se fortalecer na fé, porque isso é a base de tudo, sem sombra de dúvidas. Gente, comentei com a Tis aqui, né, que passava em 1 segundo, né, já faz quase 1 hora que a gente está aqui, então agora eu vou te fazer 3 perguntas em uma só. Sim. O que isso te ensinou até agora? Se você sente que você passou a enxergar a vida de forma diferente e se as prioridades, né, se elas mudam. O que me ensinou, né? Primeira pergunta. Sim. Me ajuda depois a lembrar as próximas. O que me ensinou? Me ensinou a ser mais forte, a valorizar as pequenas coisas. Pequenas coisas. Desde o barulho de um passarinho cantando, tá no caminho ali para a quimioterapia, eu observar mais a natureza, ver como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como Ele está presente nas pequenas coisas, né? Enxergar a grandeza de Deus nos pequenos detalhes, aproveitar a família, viver um dia de cada vez e de forma intensa, como um presente de Deus mesmo. Sim. Bom, acredito que nessa você já respondeu as 3, né? Agora vamos lá. A gente sabe que muitas mulheres, né, principalmente, passam por isso, né? Você tem vontade de, não só agora, né, mas quando, se Deus quiser você superar isso, usar a tua história para mostrar para outras mulheres? Eu tenho vontade. Tenho sim. Acho que o primeiro passo foi dado hoje, na verdade. Sim. Né? De alguma forma, através da minha história, eu acredito que outras mulheres vão se cuidar mais, né? Como eu falei no comecinho aí, gostaria de aproveitar e reforçar, né? Já que o nosso bate-papo está acabando, passou no estalar de dedos, mas não façam só ultrassom, não façam só mamografia, façam ultrassom,
Não esperem chegar aos 40 anos para você fazer esse exame, porque hoje em dia não está só começando com 40 anos. Existem mulheres jovens, aparentemente cheias de vida, que também estão enfrentando essa batalha junto comigo, né? E que mais? Se alimente bem, adote hábitos saudáveis para sua vida, né? Uma coisa que você falou ali, a questão da ordem de prioridades na vida. Sim. Muda totalmente, muda muito. Fortaleci muito a minha fé e hoje eu consigo elencar aquilo que realmente é importante. Não desfazendo das outras coisas, Sim. das outras áreas na vida, claro que não. Todas têm o seu nível de importância. Mas algumas carecem de maior atenção. Por muito tempo eu deixei de lado de fazer os meus exames de forma periódica. Hoje eu não aconselho mulher nenhuma a adiar isso por medo. Nesse momento, eu adiei por medo, em 2025. E aí, quando eu entrei e senti, aí eu tô com medo. Encare. É melhor você encarar um exame de rotina, né, muito melhor, do que você depois ter que encarar um diagnóstico de algo que você não quer ouvir. Exatamente. Isso é muito triste. Então, eu quero, sim, usar isso para levar uma mensagem para as mulheres, para fortalecer e para unir também, né? Aqui no Carmo a gente tem um grupo, né, das Onco Friends. Bacana. Já estou ali no grupo com as meninas. Acredito que elas vão ter até um evento. Tiveram um evento, não sei. Acho que elas foram nesse evento. Eu não pude ir porque ainda estava um pouco debilitada, mas a gente vê as mulheres se unindo, né? Quem já tratou, quem já passou por um câncer, todo mundo se unindo. A intenção é criar realmente uma associação e faço parte. Às vezes a gente interage pouco, né? Mas não só pela associação, né? De buscar apoios, fortalecer essa causa, e não só o câncer de mama, outros tipos de câncer também, ajudar as pessoas, né? E de forma psicológica também, nem todo mundo tem o mesmo acesso que a gente. Sim. Então, meu intuito é levar essa mensagem para prevenção, o autocuidado, e ajudar quem está passando por isso também. Eu quero que Deus possa me usar de uma forma boa, positiva, para que eu possa realmente ajudar outras pessoas. Daniela Reis, sua prima, né? Minha prima. Está dizendo aqui: Zé, a Tisa tem sido um exemplo de força para nós. Ela nos surpreende a cada etapa do tratamento para a serenidade com a qual tem passado tudo isso. A cura já chegou. Como é que é ouvir isso da tua família? É gratificante. E saber, assim, ela fala muito para mim da questão da inspiração, de ser força, né? Para as minhas primas, para a família, né? E é o que eu te falei, a gente quer essa inspiração para as pessoas. Eu não quero que me olhem com piedade. Então, assim, a gente emociona, mas ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade que é, sabe? Levar isso adiante e saber que de alguma forma a gente está, né, fortalecendo outras mulheres a buscar se cuidar. É maravilhoso. Eu tenho certeza que essas lágrimas caindo aí são justamente por essa força, né, que você está tendo, por essa forma, né, que você decidiu encarar. Eu achei que não fosse chorar, mas é inevitável, né? E ela compartilhou uma frase comigo, depois a Bianca também compartilhou a mesma frase, que é muito forte, né? Toda vez que choveu, parou. Exatamente. Hoje, inclusive. Né? Não sei se já parou, mas choveu. Né? Então, é uma frase muito forte que eu vou levar para minha vida. Toda vez que choveu, parou. Teve algum momento de outubro para cá, né, que marcou mais você? Alguma coisa que tenha te marcado mais? Enquanto você pensa, vou só mandar um recadinho aqui também, para o pessoal lá da Bem Seguro Corretora de Seguros. Gente, é uma empresa carmelitana com 15 anos de atuação no mercado. A Bem Seguro oferece confiança, proximidade e compromisso com seus clientes. Se você ainda não tem um seguro que te deixa tranquilo de verdade, precisa conhecer a Bem Seguro. Entre em contato e faça uma cotação. 99972-1699 ou 99972-1670. Abraço Claudinei, lá da Calusa Calçados, onde cada detalhe faz a diferença, do casual ao elegante, do dia a dia ao momento especial. Marcas reconhecidas, numerações completas e aquele atendimento que você confia. Há 10 anos caminhando com você. Na Rua Delfim Moreira, 133B, 99937-6507.
Fechando esse bloco com o melhor supermercado de Carmo do Rio Claro, Supermercados Lima. Mais completo também supermercado aqui de Carmo do Rio Claro. Promoções todos os dias, os melhores preços. Aproveite a terça verde, a quarta do pão, a quinta filé e muito mais. Lojas aqui em Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Alterosa, Juruáia e também Muzambinho. E aí? Eu posso citar 2? Quantos você quiser. Nossa, meu Deus. Fique à vontade. Está chovendo. Bom, está chovendo ainda, mas vai parar. Vai. Bom, um momento emocionante foi... Eu sempre estava fazendo a manutenção da minha Lace como profissional. Sim. E aconteceu um momento que eu precisei fazer a manutenção em casa. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que fazer isso sozinha, meu Deus. E agora? Mas eu tive um ajudante muito especial. Eu imagino que é. Muito especial. Que eu me fechei, eu tranquei no banheiro para tentar fazer sozinha. Poucas pessoas sabem, algumas pessoas próximas sabem disso. Eis que alguém bate na porta e fala, mamãe, abre a porta aí para mim. Não, Davi, a mamãe tá fazendo bom, a mamãe tá tentando fazer a manutenção. Eu ainda não tinha retirado. Mamãe, abre essa porta agora, eu tô aqui para te ajudar. E ele foi incisivo. Eu falei, caramba, abri. Início eu já tava lavando, né? Ela ainda colada aqui. Na hora de tirar, ele falou assim pra mim, pode tirar, mamãe. A Lace, né? Foi quando eu tirei, ele tava ali do lado. Ele simplesmente, não foi aquela coisa assim de ter um impacto, sabe? Olhar. Porque todo mundo sabe, né, gente? Aproveitar e deixar claro. O fato de você estar careca não é um sintoma da doença. É um sinal que a pessoa está buscando a cura. Sim. É a medicação que Fazendo faz efeito. cair o cabelo. Sim. E não olhar, tá careca, tá mal. Então, assim, foi um detalhe também que eu lembrei aqui agora que eu tenho que deixar registrado. Mas ele olhou para mim, mamãe, não precisa ter receio, mamãe. Você é bonita careca, você é bonita com cabelo e eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, nisso ele me ajudou a escovar, sabe? Ajudou a colocar ela. Então, assim, eu saí dali muito emocionada. Na hora que ele falou isso pra mim, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu não me contive mesmo e fiquei admirada com a maturidade emocional que ele carrega, né? E o outro momento marcante, que foi ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo eu tinha que me despir daquele cabelo anterior, né? Foi quando realmente eu tive que ir até um profissional para raspar o cabelo. E que eu estava na companhia do Diego, que foi um momento realmente difícil. E ao mesmo tempo que eu saí dali, parece que eu saí dali, eu tirei um fardo das minhas costas. Eu achei que eu ia raspar e que eu ia ficar assim, murmurando, chorando pelos cantos, sabe? E não. Aquilo me fortaleceu muito. Então foi um momento emocionante, mas que não trouxe fragilidade para minha vida, trouxe força também. Muito bem. Inclusive, você falou dela no início, a Bianca Andrade está dizendo o seguinte: Tisa, como sempre te digo, tenho muito orgulho de você. Você é um exemplo de força e inspiração. Te amo muito. A sua cura está chegando. Amém. Também te Gente, amo foram muito. muitos, mas muitos comentários mesmo. Não dá para ler todos. Inclusive, queria te pedir depois para você assistir novamente, para você ver, né, todos os comentários, todas as mensagens que mandaram aqui para você. Que bom, fico feliz e agradeço o carinho de todo mundo. Mas não acabou ainda? Não, carinho de todo mundo que está, né, está nos assistindo. Sim. E também de quem talvez não pôde assistir, né, por algum outro motivo, às vezes tem muitas pessoas me falaram, mas eu não tenho o Facebook, não consigo assistir, mas de repente através de outra pessoa consiga. Não, isso aí a gente resolve. Para você que não tem Facebook, de repente, amanhã de manhã já está disponível no YouTube da Carmo Web, tá ok? E os melhores momentos, né, os cortes, como o pessoal fala, no Instagram a partir de amanhã também, tá bom? Ótimo, que coisa boa. E assim, agradecer a todo mundo que interagiu, né, que falou que ia acompanhar, assistir. A gente fica muito feliz mesmo de saber que de alguma forma a gente está alcançando as pessoas, né? Tá sendo inspiração também. Muito bem. E o que você diria hoje para quem está recebendo o diagnóstico nesse momento? Olha, eu não falaria assim para a pessoa não se abalar, porque é inevitável ouvir a notícia. Se apoie nas pessoas que estão ao seu redor, na sua família. Se fortaleça neles. Busque a Deus acima de tudo.
independente de religião, busque a Deus, dobre o seu joelho e busque a Deus, porque Ele te ouve. E da forma mais simples que seja, não com orações prontas, mas converse com Deus de coração, Ele te ouve, Ele sabe tudo que você está passando, tudo que você está sentindo. Entenda, peça a Deus sabedoria para entender o propósito de você estar passando por isso. Sempre tem um porquê. Que é o que eu tenho feito constantemente. Para tudo ter um propósito, peça a Deus para te mostrar esse propósito, o que isso vai te trazer de ensinamento. E não só para a pessoa, porque o ensinamento, ele também é para as pessoas da família, né? Sim. Todo mundo que está em volta sofre também. E todo mundo que está em volta também tem que ressignificar, tem que mudar muita coisa na vida. Sim. Sofre com você e passa junto com você e não é fácil. Então, falar para você não sofrer é muito fácil, né? Não fica assim, não. Vai passar. Não adianta eu falar isso. Não. Vai passar. Vai passar mesmo. Sim. Mas se você fizer a sua parte, aí vai passar. Se você buscar recursos, se você buscar uma rede de apoio confiável, porque há os curiosos e há aqueles que querem realmente te acalentar. E não precisa ser por meio de uma visita física, mas um apoio psicológico, uma mensagem, uma amizade. São os pequenos detalhes que você vai encontrar a força e o apoio que você precisa. Buscar realmente a Deus, buscar fazer atividade física, não pare, por mais que venha aquela fadiga muscular, tenta de alguma forma, tenta se exercitar, né? Se você tem recursos para buscar outras opiniões, vá atrás. Nós temos um hospital excelente, que é o Hospital do Câncer de Passos, que faz um excelente trabalho, então assim, aqui pertinho da gente. E faça qualquer atividade física que seja, desde uma caminhada, desde bicicleta, desde um pilates, uma natação, uma hidroginástica ou até musculação que seja, mas faça, escolha uma que vai te agradar, que vai te atender de alguma forma. E alimentação. Abdique realmente de algumas coisas, porque vai valer a pena. Muito bem. Antes da nossa última pergunta, mas tem presente hoje ainda também, tá? Calma aí. Antes da nossa última pergunta, eu vou pedir licença para você aqui para mandar um abraço lá para Gabi Magalhães. Gente, a loja mais doce da cidade. Agora com a loja física na Praça Dona Maria Goulart. Os bolos mais deliciosos que você já conhece, além de doces, salgados e muito mais. Vá conhecer. Está chegando a Páscoa, hein, gente? Já deixa agendado lá com a Gabi. EcoWash Soluções em higienização, lavagem de sofá, cama, cadeirinha de bebê, estofado de veículos e muito mais. Cuide bem da sua casa ou deixe seu carro sempre brilhando, como eu faço com o meu, tá? Fica na rua José de Andrade Lemos, 321, lá no São Benedito. Fale com o Sérgio, 92002-2818. Para finalizar, Honor Ar-Condicionado, soluções em climatização, venda, instalação, manutenção, também higienização de ar-condicionado. Segurança, qualidade e garantia, faça um orçamento, fale com o Bruno, 99871-6932. Esses são os nossos parceiros, né, que estão com a gente aqui no podcast Fala Zé. E se você quer estar com a gente aqui, tem espaço ainda para só falar com a gente também, ok? Tisa, antes de finalizar, e antes de fazer a última pergunta, também tem aqui presente para você, que delícia. Eu deixei no cantinho aqui. Presente lá da Café Balbino, os nossos parceiros, né? Também Cacau Show, gente. E biscoitos amanteigados lá da Andréia Fernandes. Abraço, Andréia. Delícia, gente. Café Balbino. E a caneca, claro, não poderia colocar Ana Beatriz, tinha que ser Tisa, né? Adorei. Vou dar um abraço pra Carol lá, personalizado. Chocolate, bom demais. Nossa, chocolate ótimo. E o café Balbino. Café e o Café Balbino está aprovado, eu já sei que é bom. Eu estava doida para provar dessas bolachinhas. Mesmo? Não tá mais, pronto. Vai matar minha vontade. Obrigada, gente. Tisa, pra gente finalizar, desde já te agradecendo muito. Gente, antes de fazer uma última pergunta pra Tisa, eu queria dizer o seguinte. Semana que vem, dia 25, quarta-feira, 7h30 da noite, nós temos ela que está quietinha ali agora, mas vai estar aqui no meu lugar, vai estar aqui. Flávia Salvador apresenta para você o Fala Flávia. Gente, é um espaço dedicado a mulheres, ok? A gente aproveitou o mês de março, né, para fazer a estreia do programa, que vai ser quinzenal.
pelo menos por enquanto, né? A ideia é que seja a cada 15 dias, tá ok? Então não vai ser só essa edição, essa é só a primeira. Mês de abril continua com outros temas, tá ok? 3 mulheres vão estar por aqui, eu ainda não posso contar quem são, né? Mas fica de olho aí nas redes sociais da Carmo Web, já segue agora, @Fala Flávia Podcast, lá no Instagram, que você vai ficar sabendo quais são as 3 mulheres que vão estar aqui quarta-feira no podcast. E depois do podcast, gente, olha que chique, já está chegando assim, chegando, né? Tem um delicioso, como é que chama? Coquetel. Tem um delicioso coquetel que está sendo proporcionado também pelos nossos amigos, o Elton, né? Lá da Top Tintas, e também a Nutri Kefir, lá da Luciana. O pessoal vai estar aqui, então, se deliciando e fazendo, claro, um bate-papo super especial para você. Agora vamos com a Tisa, deixei ela respirar um pouquinho, propositalmente, né? Tisa, tem uma pergunta, se você já acompanhou o podcast, você sabe disso, que eu sempre abro o podcast com ela. Hoje eu deixei de forma proposital para o final. Porque mais do que perguntar quem é a Tisa, que eu sempre começo com essa pergunta, mas eu quero perguntar para você um pouquinho diferente. Quem é a Tisa hoje? Eu já me refleti muito. Porque existe a Tisa antes de ser mãe e depois de ser mãe. Isso é muito importante relatar aqui. E realmente existe a Tisa antes do câncer e agora vivendo o câncer. E eu tenho certeza que, assim, já é uma moldagem para ela. Sim. Depois que vier a cura, que ela já está chegando, ela já está a caminho. Sim. Então, a Tisa é uma mulher que se fortaleceu na fé. É uma mulher que tem buscado enxergar alegria nas pequenas coisas, buscado ser mais presença na vida de quem realmente merece, na minha vida. A Tisa é uma mulher que hoje já consegue saber quem é quem na vida dela. É uma pergunta profunda, né? Bastante. Talvez eu sempre procurei demonstrar sentimentos, mas hoje eu demonstro ainda mais. Quem me conhece sabe, eu demonstro, eu não sou fechada no sentido de demonstrar, mas hoje mais do que nunca. Então, para as pessoas que estão comigo principalmente, eu aprendi a ser mais seletiva. Uma mulher que é mais seletiva, uma mulher forte, que mesmo quando às vezes bate aquela vontade de chorar, aquele nó na garganta, eu sei que aquele choro é um choro para lavar a alma, é um choro que mostra força, a importância de ressignificar, de olhar a vida. Hoje eu olho a vida com outros olhos. Hoje eu sou uma mulher diferente. Hoje eu me sinto muito mais forte do que antes, sem sombra de dúvidas. Tá certo. Tisa, muito obrigado. A gente sabe que é um assunto difícil de falar, né? Mas como a gente conversou aqui, você disse também, necessário, né? Que seja... Eu fico muito feliz, né? A gente sempre teve uma relação muito estreita, né? Muito próxima, inclusive em outros momentos também. Na verdade, em todos os momentos, né? Sim. Então, quero te agradecer pela confiança, né, de estar aqui, de se abrir, né, sobre isso, de esclarecer muita coisa, né? Porque a gente sabe, muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Sim, claro. Enfim. Então, estou muito feliz, né, de você ter vindo aqui. As portas estão sempre abertas e eu tenho certeza que você ainda vai voltar aqui para dar outro depoimento dizendo: eu me curei do câncer, né? E que seja só um pontapé inicial para você levar essa sua história aí para as mulheres de Carmo do Rio Claro, da nossa região e, por que não, do mundo também. Por que não, né? Por que não? Agradecer, Zé, pelo convite, me senti muito feliz, honrada, né, por ser o mês das mulheres, sim, né? Então, de alguma forma, eu sinto que eu estou representando uma infinidade de mulheres carmelitanas que passaram por um câncer, né, em específico de mama, mas outros tipos de câncer também, que enfrentaram essa luta e que estão aí firmes e fortes, né,
algumas se recuperando, outras já vendendo saúde. São exemplos de vida e sempre foram inspiração para mim. E eu desejo ser inspiração, né, para várias pessoas. Agradecer mesmo, me senti muito feliz de estar aqui. Como você mesmo disse, nós já temos uma boa relação, uma amizade, né, de muito tempo. E torna o bate-papo ainda mais leve, né, mais descontraído. E pude matar na saudade um pouquinho do microfone, que é algo que eu gosto, que eu tenho prazer. Radiodifusão. Que eu gosto muito. E isso me faz muito bem, sabe? Me dá prazer, me traz memórias afetivas muito boas do meu saudoso pai, Antônio Rafael. Então, assim, agradecida, eu espero de coração tá de volta aqui para falar de projetos, para falar de vida nova, de recomeço, de novo ciclo, para levar uma mensagem realmente de cura para as pessoas. Hoje não foi um bate-papo triste, mas acredito assim que teve momentos de emoção, né, de reflexão, mas assim que eu esteja aqui num outro momento mais completa e fortalecida para poder realmente alcançar mais pessoas com a minha história, com a minha mensagem. Finalizar com a mensagem da nossa amiga Thaís Marques Siqueira, a Carla também, né, são as irmãs, uma usa o Facebook da outra, né, e vira cá, beleza? A Carla também, que é paciente oncológica, né, também tem uma força gigante. Uma inspiração, ela, né, sabe disso. Está dizendo o seguinte, e eu acho que fecha muito bem tudo isso que a gente conversou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A cura vai chegar, Tis. Abraços. Com certeza, amém. Para todos nós. Gente, dessa forma, a gente fecha mais um Fala Zé Podcast, agradecendo muito a você, agradecendo os nossos patrocinadores, nossos parceiros. Esse mês, né, todo especial, de forma muito válida, né, nós trouxemos aqui mulheres que trouxeram assuntos diferentes. Trouxemos a Luciana Pérez, né, falando sobre empreendedorismo e outras coisas, trabalho na internet e tudo mais, que hoje está muito, né, na moda, né, vamos dizer assim. Trouxemos também a advogada Thalita Lima, né, para falar sobre os direitos da mulher, sobre violência doméstica, enfim, algo também que precisa, né, da mesma forma que a doença, a saúde, né, isso precisa ser falado. E fechando de forma muito especial, trazendo aqui a Tisa para falar de saúde, né, para falar de superação e tudo mais, né? Isso aí. Gente, mais uma vez para você que nos acompanhou, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Semana que vem, como eu disse, né, Flávia Salvador está aqui, estreia o Fala Flávia a partir das 7h30, quarta-feira, dia 25. Eu volto com você no mês de abril, mas quem sabe eu dou um espetáculo aqui no meio do Fala Flávia, né? Quem sabe? Forte abraço, fiquem todos com Deus, ótima noite, obrigado pela audiência e eu espero você, a Flávia espera você, né? No dia 25, quarta-feira, estreia o Fala Flávia.